a minha imensa gratidão em ter todos vocês conectados comigo, além das vibrações amorosas do coração, do conteúdo energético dos pensamentos, dos fios dos nossos pensamentos, a tecnologia, a física, que consegue nos trazer esses recursos para que possamos estarmos juntos, conectados nesse propósito divino que todos nós nos encontramos, do aprendizado e do amor. E como sempre, começamos a falar para que possamos sentir em nossa intimidade a criatura divina que somos, que fazemos parte dessa criação infinita de amor, onde na nossa escola planetária, aos olhos de outras escolas planetárias, é o planeta azul, ao qual nós temos essa atmosfera dirigida por esse sol que traz os seus raios do infinito amor de Deus, nosso Pai, alimentar os nossos espíritos. E como sempre falamos que nós fazemos parte dessa natureza e que nos encontramos na estação do outono, onde caem as folhas e prepara-se para o novo ciclo de flores e frutos. Assim ocorre nas nossas caminhadas, nas nossas reencarnações. A caminhada dentro da reencarnação também do período de todas essas estações. E sentindo em nossa intimidade essa criatura divina que somos, trazendo aos nossos corações os propósitos que nós nos encontramos juntos aqui nessa manhã de hoje. Lembrando sempre que ainda não tem como nós começarmos o nosso encontro se não for através da nossa luta íntima de conexão com Deus, o nosso Pai, e que mandou o representante divino das suas leis de amor a ser o dirigente, o farol, o modelo das nossas vidas, o nosso amado Mestre Jesus. Espírito magnânimo, de amor e sabedoria, que continua a envolver os nossos corações. Trabalha ininterruptamente no envolvimento, no amparo e na assistência de nós, ainda espíritos, perdoe-me dizer assim, muito mais próximos, ou seja, recém-saídos do nível do animal irracional, para o animal racional, humanidade que nós nos encontramos. Tão conscientes que ainda somos, que estamos muito mais próximos ainda dos instintos e da animalidade do que da angelitude e do amor. Mas esse é o caminhar, e que enche os nossos corações de alegria, porque a cada dia estamos mais conscientes que agora estamos trilhando um novo caminho. Por isso, aqui estamos, Jesus, e mais essa manhã, juntos, Senhor, rogando-lhe, Jesus, o seu amparo, a sua assistência, o seu amor. Porque, Jesus, já temos compreendido o quanto temos que agradecer, Senhor, por tudo nas nossas vidas. Pela grandiosa oportunidade, a maior de toda, aos nossos espíritos, nós que estamos encarnados. Agradecer, Jesus, a todas as potencialidades, os recursos que trouxemos em perfeitas condições, a grande maioria de nós, com a intelectualidade, o tato, a visão, a audição, a locomoção. Enfim, Senhor, agradecer pela ambientação reencarnatória concedida-nos, aos espíritos que vieram fazer parte da nossa caminhada, encarnados e os desencarnados que amorosamente nos assistem e nos ajudam. Senhor. Mas a cada dia também
olhando para nós mesmos, que é a nossa maior luta. Porque já entendemos, Senhor, que o trabalho é na nossa intimidade, não são das ações e das condutas dos outros, mas sim das nossas ações, das nossas criações mentais, das nossas escolhas, das nossas condutas. E a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar, Jesus, com os nossos sentimentos, na nossa intimidade. Impulsos, vontades, desejos, que insiste a fazer parte das nossas criações mentais, que muitas vezes ocupam a nossa mente, os nossos pensamentos, por muitas horas do dia ainda, Senhor. E são ainda pensamentos e sentimentos de egoísmo, de vaidade, de prepotência, de incompreensão. Por isso, Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos, em seu nome, Senhor, e com a sua permissão, a rogar-lhe, ajuda-nos, Jesus, para fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos, mais carinhosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, fortalecendo-nos nas nossas provas, para que não vamos mais sucumbir diante das imperfeições que carregamos e que ainda nos compraz, às vezes, manter em nossos sentimentos. Ajuda-nos, Jesus, fortalecendo-nos na perseverança, na prática incansável do bem, do amor sem mescla, do perdão, Senhor, incondicional. Ajuda-nos, Jesus. Envolva-nos no seu amor, para que, onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por um instante apenas, que em nossa atmosfera psíquica possa estar vibrando, Senhor, o seu amor, para que sejamos instrumentos de estímulos de esperança, de estímulos de alegria de viver, de estímulos de bondade, de compreensão. Mas, Senhor, se em nossa intimidade não palpitar, não vibrar essa compreensão, não conseguiremos, Senhor, sermos instrumentos do seu amor. Por isso, ajuda-nos, Jesus, para que possamos cumprir os propósitos divinos elaborados em nosso projeto reencarnatório, que é, em definitivo, o aprendizado do amor, a transformação e a renovação de sentimentos para a bondade, a tolerância, a compreensão e o entendimento. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, a imensa alegria de estarmos juntos e buscando sempre em nossos corações os exemplos, as recomendações do nosso Divino Mestre, em que falou-nos que na nossa escola planetária, no nosso aprendizado, nós espíritos,
ligados à atmosfera psíquica, ao campo vibratório, do amor ao nível de uma escola de provas, expiações e reparação, onde Jesus veio para vivenciar as leis divinas, trazendo-nos a direção, trazendo-nos um norte do que é esse aprendizado da construção do reino divino na intimidade dos nossos corações. E como as leis divinas universais estão baseadas no amor, na caridade e na justiça, porque justiça sem amor, não, ela fica faltando o elemento essencial. Tudo que nós formos fazer sem amor não tem a conectividade divina, não tem os propósitos divinos contidos para o nosso aprendizado. E falando em amor, né, como sempre nós fazemos, nós estudamos o aconchego, né, o manual das nossas vidas, o nosso evangelho, trazido na estruturação da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, que veio como consolador prometido por Jesus a trazer para nós o aprendizado, a experienciação, a compreensão, que o próprio nome diz, consolador, né? O consolo que Jesus nos traz. E hoje, em especial, né, como a gente tem os hábitos e os costumes, hoje nós comemoramos, para nós cristãos, como Dia das Mães. E como fazer uma homenagem, né, para os espíritos que agora aqui se encontram reencarnados, que são homenageados hoje porque trouxeram no seu plano divino, na sua reencarnação, toda a estruturação energética, todas as potencialidades para o exercício do mais puro amor. Amados, eu peço licença porque eu não tenho ainda amor, sabedoria, para falar de algo que ainda não existe na minha intimidade, que é o amor sublime, o mais puro amor, né? Então, eu peço licença para que eu possa ler uma mensagem de um espírito próximo à elaboração do seu projeto reencarnatório. Essa mensagem se encontra no livro Estante da Vida, psicografada pelo nosso amorosíssimo Espírito de Luz, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel e diversos espíritos. Vocês permitem que eu leia, porque essa homenagem eu não tenho ainda na minha intimidade condições de fazê-la por mim mesmo. Então, começa-se assim. Perto de Deus, entre a alma, prestes a reencarnar na Terra, e um mensageiro divino, travou-se o diálogo. Imagine agora vocês, espíritos divinos que trouxeram o recurso fisiológico, a nave divina do útero para ser co-criadoras com Deus, nosso Pai. Sintam em seus corações agora o que foi combinado, como está escrito, no que a gente vai continuar a ler, no propósito divino do que é reencarnar aqui, com a oportunidade de ser mãe. Então, começou-se o diálogo assim. O espírito, né, parece reencarnar e diz: anjo bom, disse o espírito, já fiz numerosas romagens no mundo, cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis. Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço
perto de Deus, embora achar-me entre os homens. Olha o pedido. Vocês, Espírito Divino, que estão conectados conosco nessa manhã, que trouxeram essa oportunidade, falando-nos o quê? Qual que é a maior oportunidade que o Espírito tem de experienciação, de estar mais próximo de Deus, é quando aqui reencarna com a fisiologia, a estrutura para ser mãe. E aí, então, o Espírito fala para o reencarnante, sabe exatamente o que aspiras? Replicou o interpelado. Quando falham aqueles que servem a vida perto de Deus, a obra da vida em torno deles é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Olha bem o esclarecimento do Espírito. Quem assume o compromisso de aqui reencarnar para ser co-criador, para trazer dentro da sua matéria o componente vibratório de fornecer os recursos para o espírito ter a nova oportunidade. Então perguntou, olha, você está consciente dessa responsabilidade? E aí continua, por misericórdia, anjo amigo, dai-me as instruções. Ela falou, então me ajuda, né? Me fala o que é que eu vou ter que fazer, né? E aí o anjo bom disse assim, conseguirá aceitá-las? Ela disse, olha, assim espero com o amparo do Senhor. Então, o céu, então, conceder-te-á o que solicitas. Então, tá bom, você vai ser mãe. Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda? Ou seja, né, o que eu vou fazer? Aí o Espírito Bom diz, porque estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens, recolherá dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. Olha bem, por estar ligada mais próximos de Deus, como é que ainda no planeta Terra, qual é o sentimento e a visão que a maioria de nós, espíritos, temos em relação a Deus? Para alguém, ele nem existe. Para muitos é injusto, porque deixa acontecer as coisas com ele. E assim sucessivamente. Então, mãe, se em algum momento você for tratada assim, você já sabe que faz parte do seu projeto. E aí o espírito reencarnante pergunta, como assim? Amarás com todas as fibras do teu espírito, mas ninguém conhecerá, e nem te avaliará as reservas de ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasse no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te fartarás de dar, e os que te cercam jamais fartarão de te exigir. Que mais? Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial. Contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra com todo misericordioso, reclamar-se-á a tudo de ti, sem que te dê coisa alguma. Embora, detendo o direito de fugir à luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás sobre a sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do seu próprio sangue. No entanto, serás apartada geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Muitas vezes será obrigada a sorrir, engolindo as próprias lágrimas. E conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas residir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. E o Espírito reencarnante diz, que mais? Adornarás as criaturas para que brilhem nos salões de beleza ou nos torneios da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Produzirás o encanto da paz. Todavia, quando os homens se inclinem à guerra, serás impotente para afastar-lhe o impulso homicida. Por isso mesmo, debaldes chorarás quando se decidirem ao extermínio um dos outros, de vez que
te acharás perto do todo sábio, e por enquanto o todo sábio é o grande anônimo entre os povos da terra. Que mais, anjo bom? Todas as profissões do planeta são honorificadas com salários correspondentes às tarefas executadas. No teu ofício, porque estejas em íntima associação com o Eterno e para que não comprometas a obra divina da providência, não terás compensações amoedadas. Outros ceareiros da vinha terrestres serão beneficiados com a determinação de honorários especiais. Contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não disporás de ocasião para descanso certo. Porquanto o amor te colocará em permanência vigília. Não medirás sacrifícios para auxiliar, com absoluto esquecimento de ti mesmo. No entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados quase sempre por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados. Na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa a servir dos restos da mesa. E quando o repouso felicite aquele que te consumirem as horas, velarás noite adentro, sozinha, esquecida, entre a prece de Deus, e em razão disso terás por dever agir com ilimitado amor com que Deus ama. Anjo bom, o Espírito diz, em pranto de emoção e de esperança, que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe profundo olhar e respondeu num gesto de bênção, serás mãe. Perdoa, meus amados. Porque eu não consigo expressar como eu gostaria de abraçar cada coração desse planeta Terra inteiro, de todas as raças, de todos os costumes, que estão com a oportunidade de trabalhar o mais perto de Deus possível, que é sendo mãe. Como homenagear, como levar vibrações de consolo e afeto, de carinho e amor a esses corações que estão com a maior missão da oportunidade de ser co-criadoras, de angariar os recursos divinos para o exercício dessa tarefa. Perdoa-me até do que eu vou dizer, porque eu tenho rogado a Jesus, a equipe de Eurípides, que tem sido os orientadores dos meus planos reencarnatórios ao longo de alguns séculos. E tenho rogado a eles que me ajudem desde agora, para que eu possa aprender a afabilidade, para que eu possa aprender a compreensão, para que eu possa aprender o amor, para que em uma encarnação futura, por misericórdia divina e amor, permita que eu tenha o meu projeto, a oportunidade de ser mãe. E preciso tanto de aprender agora, porque para esse trabalho tão nobre requer testemunhos de amor, de compreensão, de tolerância, de paciência e de afabilidade. Perdoem, amados, se eu falo assim para vocês. E, para terminar, então, para falar sobre mãe, para que nós possamos entrar no nosso capítulo de hoje, eu estou até meio sem condições, porque permitem-me dizer que logo pela manhã
Assim que eu acordei, eu fui envolvido por umas doces vibrações. Não conseguia visualizar direito. Era o afeto. O beijo carinhoso e amoroso da minha mãe, que se encontra no plano desencarnado e que continua cuidando de mim ainda do mesmo jeito que eu sou, com todas as minhas imperfeições e fragilidades. Então, em homenagem a todas as mães que estão comigo nessa manhã, a todas aquelas que estão se propondo a ser mãe, a todas aquelas que estão aqui na oportunidade, gostaria, então, de falar alguns detalhes que eu acredito que todos conhecem, que é da nossa Maria Santíssima, aquele Espírito que aqui reencarnou e trouxe em seu ventre o Espírito mais magnânimo, o governador do nosso planeta, Jesus. Então, por que nós vamos falar em homenagem ao Dia das Mães de Maria de Nazaré? Espírito dócil e afável, que viveu a experiência do extremado desespero, por exemplo, ainda, se todos conhecem, está lá no livro de Humberto de Campos, A Boa Nova, em que ela ficava com seu coração pulsante e apavorada. Nós falamos de Jesus assim, ó Senhor, né? E o que ela falava? Ô filhinho. Vocês já pensaram o que é isso? Chamar de Jesus, ô meu filhinho? Porque a nossa reverência, nosso amor é tamanho, mas nós vemos ele, ô Senhor. E ela então encontrava o filhinho dela naquelas estradas poeirentas, inclusive a dialogar aí com seus 9, 10 anos, com bandidos, com assassinos, com espíritos que ainda se ligavam às vibrações inferiores. O coração dela palpitava, né? Porque por achar que ele poderia estar sofrendo influências desses espíritos. E uma oportunidade, como eles eram, né, judeus e eram ligados às religiosidades, nos templos, tudo, inclusive a prima de Maria, Isabel, tinha um marido que era sacerdote, então eles participavam dos templos na época. Em uma oportunidade, Jesus foi com ela no templo. E os sacerdotes lá ficaram encantados de ver ele conversar com uma desvoltura, com uma sabedoria imensurável. E como todas as mães, né, muito preocupada com o futuro do seu filho, desculpa assim, né, Maria, seu infinito amor, né, mas é naquela oportunidade encarnada sobre o látego, né, do peso da matéria, com a preocupação do filho, né, o futuro do seu filho, resolveu, então, ir lá no Sinédrio, lá no templo, para conseguir, vamos dizer assim, seria perdoe-me dizer assim, seria o primeiro nepotismo da história da Bíblia e das Escritas, né? E lá pediu um lugarzinho, um cargozinho para o filho que era tão iminente que os sacerdotes ouviu ele discorrer de tantas coisas, né? Foi lá meio que conseguiu uma bolsa de estudo para ele lá no templo. E voltou toda entusiasmadinha, porque os dirigentes do templo falaram, não, o menino lá é do galo, o menininho lá é bom, viu? Né? E, chegando em casa, Jesus a aguardava na porta. Eu sei que é difícil o que eu vou dizer, mas Jesus a advertiu. Falou, mãe, por um acaso, eu não tenho dado testemunho da ligação do meu amor com Deus, nosso Pai? Para a senhora ir lá pedir no templo? Ela, constrangida, conseguiu captar o tamanho que era a pergunta de Jesus, né? Ela falou, meu filho, como todas as mães, meu filho, mas eu estou preocupado com o seu futuro. Ele disse, mãe, o meu futuro está seguro porque eu estou em ligação constante com Deus, nosso Pai. A abraçou e a beijou e pegou na mão dela, entrou para dentro. O pai, o José, estava lá na carpintaria. E aí, então, ele segurou a mão dos dois e disse, mãe, eu estou aqui para pedir para o meu pai, para que ele possa permitir, ou permitir que eu seja
o ajudante dele aqui na carpintaria. Você já pensou o que estava pulsando no coração dessa Maria de Nazaré? Pensando que ela ia ter um filho de alto prestígio no Sinédrio, que com certeza ele seria o mais eloquente orador, o mais influente de todos. Me pede para ser auxiliar de carpinteiro. Bom, e como todos sabem, o tempo passa. E Maria vê a primeira manifestação de Jesus, o seu filhinho, na bodas de Canaã, no casamento, ele fazendo água virar vinho. O coração desse espírito, Maria, vibrou, porque percebeu que a mão, através do seu filhinho, estavam trazendo transformações. E depois disso, amados, o coração de Maria era só pulsar de alegrias, porque não só acompanhava, como ficava sabendo, como via Jesus curar cegos, leprosos, doentes do espírito através das obsessões. E Jesus fazendo, aonde ele passava, levando aquele rastro de vibração, de alegria e de amor. E o tempo passou, amados. E Maria, de repente, seu coração começou a ficar pulsando quando ela viu o seu filhinho amado, Jesus, ser preso. Ser preso, ser torturado, ser humilhado, ser julgado por um tribunal que nem poderia estar muito longe dos seus pés, onde uma turba, com certeza nós, eu me incluo, que com certeza estava lá, e preferi que fosse Barrabás. E o coração desse Espírito Maria, como na leitura que nós fizemos aqui, mesmo conhecendo a verdade, teria que respeitar a mentira. E acompanhou toda a angústia do seu coração, todo o desenrolar até Jesus ser pregado na cruz. Então, mães, espíritos que estão com a oportunidade de ser mães agora, imaginem os filhinhos do seu coração serem pregados na cruz. Ver um soldado vir e furar as suas costelas com uma lança, onde ele só tinha doado amor, compreensão, solidariedade e tolerância. Acompanhou o silêncio profundo do filho, porque desde o dia em que ele foi preso, Jesus silenciou. Não fez julgamento, não fez críticas, não manteve o silêncio divino na sua intimidade. Até que disse as últimas palavras: meu Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E, como todos vocês sabem, então, Jesus desencarnou. E Maria sentia, claro, ela tinha consciência que Jesus continuava vivendo, que tanto se apresentou para tantas vezes os discípulos, mas a saudade do seu coração era imensa. E como todos sabem, depois que Jesus desencarnou, Maria mudou-se com João lá para Éfeso, uma cidadezinha no morro, e ela passou a morar numa casinha humilde, na periferia de Éfeso, onde ela recebia diuturnamente os peregrinos, os espíritos doentes do coração, desesperados, com a miséria, muitas vezes, dos recursos materiais. Mas procurava mais, não eram os espíritos com as misérias dos recursos materiais. Quem as procurava eram os peregrinos, com as misérias dos recursos, porque não tinha mais a fé em Deus. Porque estavam desesperançosos com a vida. Porque não percebia mais os sentidos da vida. Então, eram lamentos. Era peregrinos batendo na porta de Maria, com lamentos. E Maria sempre acolhendo esses corações,
Inclusive, o nosso próprio Chico recebeu essa mensagem de Maria na sua extrema dificuldade. Ela sempre abraçava-os, acariciava os peregrinos e dizia: acalma, meu filho, tudo isso passa. O seu sofrimento, a sua dor, tudo isso vai passar. E continuou com o trabalho de mãe, esse espírito magnânimo, acolhendo a todos que as procuravam. E já velhinha, em uma bela tarde, onde aquela sequência de peregrinos vinham sempre a lamentar. E, de repente, ela ficou surpresa porque aproximou-se um peregrino que não vinha com lamentações, que não vinha com sofrimentos fazendo-se de vítimas, ou que estavam sem a esperança da fé em Deus e nos recursos divinos para todos nós, né? E desculpa dizer, mãe não engana. Ela reconheceu de pronto que era o seu filhinho, que era Jesus. E naquele momento tão sublime para esses espíritos, ela então percebeu que era Jesus, né? E o coração dela, então, não sei nem como poderia dizer, né? Como que se explodisse. E ela, amorosamente, foi para ajoelhar, né? E Jesus a pegou na mão. Não permitiu que ela ajoelhasse. E olhou bem nos olhos dela. E disse: mãe, pela vontade de Deus, nosso Pai, no reinado ao qual eu pertenço, a senhora será a rainha. Então, amados, na plataforma do governador espiritual do nosso planeta, da nossa escola planetária, nós temos a rainha, esse espírito magnânimo, que vela e que cuida de todos nós. Especialmente, eu falo por mim, dos caídos. Eu caído há milênios. E esse espírito magnânimo, através do nosso, inclusive, do nosso professor, esse espírito sublime Eurípides Barçanufo, que tem diretamente, é um dos tutelados diretamente de Maria, que teve o compromisso de acolher a eu, a todos nós, esses espíritos doentes ainda. E Maria é, então, a rainha do governo planetário da nossa escola. E para concluir, para vocês terem ideia desse infinito amor, Eurípides, psicografado também esse esclarecimento de Chico Xavier, que Eurípides Barçanufo, na encarnação aqui como Eurípides Barçanufo, jovem, ainda com seus, muito jovem, e que, como estamos passando agora, naquela época era a gripe espanhola, e Eurípides Barçanufo, com seu infinito amor, cuidando de todos que o procuravam. Era filas e filas dia e noite, na sua farmácia e na sua casinha simples. E esse espírito magnânimo, amando e servindo, claro, estando encarnado, estava submetido a tudo que os encarnados estão, assim como nós. Eurípides Barçanufo, então, contraiu o vírus da gripe espanhola. Entrou em estado febril. E, na madrugada seguinte, sentindo um campo vibratório iluminar o seu quarto, Eurípides, inclusive, chegou momentaneamente a pensar que ele estava sendo até meio ludibriado, meio assediado por espíritos infelizes. Mas ele percebeu que era uma luz de infinito amor. Adivinha quem era? Maria de Nazaré. Que aproximou, abraçou e disse: amado, estou aqui em nome do meu filho. E ele, então, lhe pergunta: se você quer continuar aqui, te darei um passe energético agora.
e todo vírus, todos os processos serão minimizados. Ou se você já quer retornar. Eurípides, na lucidez de espírito magnânimo, olhou naqueles olhos brilhantes e de infinito amor e disse: Maria, amantíssima Maria, que seja então feita a vontade de Jesus. O que ele achar melhor, para mim está ótimo. E aí então Maria, imediatamente, abraçou Eurípides e disse: então vamos. E Eurípides então retornou para a parte espiritual e passou a direção novamente da colônia da Esperança. E que tem o seu hospital, chamado Hospital Esperança, ao qual nós que estamos conectados agora aqui fazemos parte do Hospital da Esperança. Que o nosso pequenino núcleo de amor e de paz e luz, abraço fraterno, é um pontinho de luz do tamanho de uma cabeça de um alfinete, de amparo e socorro de espíritos que necessitam desse amor para se erguer. Então, meus amados, perdoe-me que talvez eu delonguei, mas o que falar desse dia? Dos espíritos que aqui se encontram com essa oportunidade. Para que possamos encerrar sobre essa fala, eu vou tentar ler rapidinho ali, então, alguma coisa do Evangelho de hoje. Que Jesus, com seus mensageiros de luz, ampare os espíritos que aqui reencarnaram com a missão de mãe. Porque, amados, talvez seja muito difícil o que eu vou dizer, mas os estímulos dos últimos tempos, do materialismo e do egoísmo, foi e ainda está sendo, porque estamos no período de regeneração. Mas o extremado materialismo tem levado as mães, os espíritos que encarnam aqui como mães, a perder a dimensão do significado. Inclusive, as plataformas dos governos influentes das escolas do planeta têm sido ainda de divisão, onde divide feminismo e machismo, onde não percebem a construção divina, que tudo é complemento, que não tem disputa de feminismo nem de machismo. Tem espíritos de Deus em oportunidades. Que Jesus ampare esses corações, para que se liguem ao compromisso que fizeram de trabalhar mais próximo de Deus possível, sendo mãe. Mães amorosas, mães resignadas, mães com aceitação, mães com compreensão, mães com afeto e amor, em detrimento dos holofotes da vaidade e do egoísmo. Oh, Jesus, misericordioso Espírito amoroso, ampare esses corações e ajudem também os espíritos que vieram num compromisso como pais, que tenham o sentimento e a percepção na intimidade dos corações qual é a sua parcela de amparo e de assistência a esses espíritos com compromisso que trouxeram no seu corpo físico a nave mais elaborada, mais magnífica, mais perfeita que Deus nos concedeu nessa oportunidade de nível de evolução, que é a nave do útero materno. Que assim seja, Jesus. Ai, meus amados, qual seria o capítulo de hoje? Ou qual é, O capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas.
E aí? O que toca os nossos corações em relação a isso? Todo mundo tem ideia, todo espírito aqui tem ideia que no ambiente onde ele exerce influência, ele é um profeta. Não um profeta, como a gente vai ler aqui rapidinho, no sentido de fazer adivinhações, mas um profeta em missionário do amor. Conheces a árvore pelo fruto. Ixi, meus amados, agora então eu estou frito. Permite dizer uma coisa? Desculpe que hoje eu não estou prestando para nada. Mas eu vou dizer assim, né? Vocês que estão me ouvindo é uma coisa. Só que do outro lado aí, amados, ou do meu lado aqui, né? Ou vendo também, eu tenho inúmeras pessoas que convivem comigo no dia a dia. E o que será, amado, os frutos que eu tenho produzido para esses espíritos? Tenho medo de perguntar aqui e achar algum testemunho. Porque tem me ouvindo aqui agora, como eu disse, espíritos que estão com minha filha, a minha esposa que está ali do lado. Tem me ouvindo e me vendo aqui agora, espíritos que trabalham comigo profissionalmente. Tem a misericórdia divina de ter conectado comigo aqui um espírito que é o meu fiscal de obra há mais de 20 anos. Permite, amado, eu te dizer assim, porque você convive comigo e sabe ainda que meus frutos, ainda muitas vezes, ainda são amargos, e te peço perdão por alguma coisa. Mas, querido e amado João Panice Neto, que me ensina tanto sendo meu fiscal de obra, tem aqui comigo, me ouvindo, também alguém que trabalha comigo no dia a dia, todo dia, que trabalha, que convive comigo no meu escritório. Não tem coragem de perguntar também o seu testemunho em relação à minha conduta e aos frutos que eu produzo para ele, que é o meu querido e amado Homero Krempel, que tem sido auxílio imensurável ao meu trabalho, a minha ajuda nas minhas imperfeições. E demais familiares que convivem comigo, que me amam, que me ajudam incondicionalmente. Também fico com medo de perguntar o testemunho aqui dos familiares amados que estão me assistindo. E vou falar apenas o nome de um, Marília Borilli Guimarães. Qual será, né, os frutos que eu tenho produzido? Então, meus amados, o que nós vamos falar, então, de haverá falsos cristos e falsos profetas. E a primeira coisa que Kardec colocou aqui foi o quê? Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas. Não creais em todos os espíritos, e dando as instruções dos espíritos, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Amados, como faltam apenas aí uns 10 minutinhos, eu vou ler o primeiro item. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então, fazendo a reflexão, aonde no meu ambiente reencarnatório, quais têm sido os frutos que eu tenho produzido? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figo nos espinheiros, nem cacho de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O que cada um que está conectado conosco nessa manhã de hoje tem tirado dos tesouros do seu coração? Porquanto a boca fala do que está cheio o seu coração. Amados, todos que estão conectados conosco nessa manhã de hoje, as cordas vocais que têm emitido sons através das nossas bocas, têm sido para falar o quê de quem? O que tem falado as nossas bocas? De todas as notícias que ouvimos, de todas as condutas que são colocadas para nós em mídias sociais, quais as criações mentais que temos tido e o que tem saído das nossas bocas. São vários itens, porque esse é de Lucas, né?
tem de Mateus, que tudo é a mesma coisa. E eu vou ler então só o item 4, porque em seguida nós vamos ter que encerrar, vocês me perdoem. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, que é o que eu disse para mim. A pessoa de profeta é quem vem falar sobre o futuro. O futuro é o que eu estou construindo hoje, né? Então não tem mais esse segredo. De sorte que as palavras profeta e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Esse é o sentido. Os espíritos magnânimos, que aqui reencarnam com infinito amor, a dar impulso a nós necessitados do conhecimento e da vivência das leis divinas. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer nenhuma predição. Porque notem que quantos ainda procuram centros espíritas ou inúmeras religiões espiritualistas para perguntar para espíritos desencarnados o futuro delas. O que vai acontecer no futuro? Como se o futuro não fosse algo que ele estivesse fazendo agora. Então, aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus, né, que só se fazia predição. Daí vem que quando, né, e o que aconteceu com Jesus? Quando ele aqui não ficou fazendo previsão da vida de ninguém. No máximo ele falava, ó, foi a fé que te curou, vai e não faz mais isso. Não ficava fazendo predição da vida de ninguém. E olha o que ocorreu, todo mundo sabe disso, mas vamos só reforçar na leitura. Daí vem que quando levaram Jesus à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, reunidos, lhe cuspiram no rosto. Lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Vocês perceberam a humilhação, a provocação? Né? Porque percebeu-se, pelo seu próprio amor, né, tudo aquilo que ele havia feito. E não compreendendo isso, então, tentaram instigar, que a gente vê até hoje, né? Muitas vezes as perguntas que é feito às grandes autoridades, a tudo que dirige, não é para a educação, é para a provocação. Entretanto, deu-se o... Então, eles, para poder provocar Jesus, disseram isso, né? Por que ele não fazia nenhuma previsão? Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por instrução, quer por providencial revelação, a fim de transmitir aviso aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como os atributos da qualidade de profeta. E o que Jesus falou nesse dia? Nada. Ele não abriu a boca quando foram instigados dessa forma. Por quê? Os frutos das suas ações já estavam sendo degustados. E continuam os frutos das suas ações, continuam a alimentar os nossos corações. Meus amados, desculpa aí, porque eu nem sei como é que foi o nosso encontro da manhã de hoje. Perdoe das minhas falhas e imperfeições, que ainda, pela minha inferioridade, talvez, ou com certeza, não consegui transmitir o que os benfeitores amigos aqui me envolveram, porque ainda não trago recursos de amor suficiente. Mas peço paciência e compreensão de todos vocês. E peço que todos orem e roguem por mim também. Então vamos todos nós, envolvidos por essas vibrações de amor, que impregnam todos os lares conectados conosco, especialmente aos corações magnânimos que estão aqui como mães. É perceptível agora, apesar da minha ínfima compreensão, como se fossem arco-íris em cada lar, imantando cada coração, para a compreensão desse divino amor.
que todos nós estamos mergulhados. Senhor Jesus, benfeitores, amigos, espíritos bons, ínfimo ainda é as nossas vibrações, mas desejamos tanto, Senhor, que elas cheguem até o seu coração. Em reconhecimento e gratidão, Jesus, por tudo nas nossas vidas. Senhor Jesus, espíritos bons e amigos, lhe rogamos por sua misericórdia e amor, que através de passes energéticos, o Senhor envolva todos os corações conectados conosco, encarnados e desencarnados. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolvam-nos, enchendo os nossos corações de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós, encarnados, Jesus, lhe pedimos que seus mensageiros de luz e do amor fluidifiquem, magnetize os copos de água, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui juntos, a partir das 9h30. Se assim, é claro, né? For a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, muito obrigado a todos. A minha eterna gratidão a esses corações que, por amor, estão comigo e me alimentam para a minha caminhada do aprendizado, da construção de reino divino na intimidade do meu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Ó, meus amados. Muito obrigado a todos. Quem ainda conectado conosco, quiser abrir a sua câmera para que eu possa ver um pouquinho da face, um pouquinho do rosto de cada um, para que eu pudesse matar a minha saudade. Juscelino, tenha um bom dia, uma feliz semana e feliz Dia das Mães para Ellen, viu? Você está em nossos corações, meu querido. Meu irmão, fique com Deus. Juscelino, todos os domingos você lava as nossas almas e lubrifica um pouco mais os nossos pensamentos. Hoje você lubrificou um pouco mais. Obrigado pelo carinho. Deus, abraços de luz. O que eu vou fazer com tanto amor, meu Deus? Ju, obrigado por hoje, por ter alegrado nossos corações, por ter compartilhado com nós o seu momento com a sua mãe.
Manda um abraço para ela e fala que eu amo muito, muito, muito ela e que ela. Um feliz Dia das Mães para ela. Ela sabe quanto ela é importante para nossa família, o quanto ela foi importante no momento tão difícil que a gente passou esse ano, esse último ano. Então, obrigada para vocês. E feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aí. Eu só posso agradecer. Parabéns a todas as mamães. Como é E a bom você, ver meu isso lindo. tudo. Te amo. Obrigado por você fazer parte das nossas vidas. Hoje é aniversário seu, né, Manu? Parabéns, Manu, pelo aniversário. Obrigado, Mara. Beijo. Tô com saudade. Feliz Dia das Mães para todos. Parabéns, Manu. Beijo, Ju. Gratidão por você existir na nossa vida. Feliz Dia das Mães para a tia Ellen. Nós estamos com muita saudade. Demais, minha filha. E eu queria... Eu vou abaixar. Para de novo falando aqui. Obrigado, Ju. Obrigada por Bom domingo, um bom Dia das Mães para todos aí. E parabéns, Manu. Não tenho palavras, não consigo falar nada. Obrigado, Ju. Beijo a todas as mães, a Ellen, minha mãezinha, a todas as mães do nosso grupo. O choro é a luz da alma mostrando que o coração está em casa. Abraço a todos. Gratidão, Ju. Feliz mães para todas as mães. Um beijo grande. Bom dia, Juscelina. Gratidão a todas as mãezinhas. Viu? Um beijo enorme. Foi lindo hoje. Deus abençoe a todos. Obrigada, Ju. Um beijo, Ellen. Um beijo para cada mãezinha aí do outro lado, viu? Deus abençoe. E as mãezinhas eternas nos nossos corações. Gratidão. Bom dia, Juscelino. Bom dia a todos os amigos do Abraço Fraterno. Mais uma vez, o Juscelino com certeza toca o coração de todos nós. Eu que já tenho minha mãe do plano espiritual, tive a sensação de poder estar mais perto dela nesse momento, com palavras colocadas com tanta precisão, com tanta sutileza, embargadas pela emoção, que também toma conta do meu coração. Aqueles que podem abraçar sua mãe hoje, dê o abraço mais apertado possível. Aqueles como eu, que tem minha mãe no plano espiritual, fica a esperança de que ela possa receber de alguma forma tudo que eu sinto por ela. Que, infelizmente, ao longo da minha passagem física com ela, tenho certeza que não fiz tudo que poderia ter feito. Portanto, me coloco nesse domingo ao agrado de Deus e ao perdão pelas minhas falhas terrenas. E peço a Deus que tenha um bom lugar a minha mãe e a todas as mães que hoje não estão mais pisando nessa terra, mas que pisam num terreno muito mais fértil, que é o da esperança e da continuidade eterna. Juscelino, muito obrigado por essa manhã de domingo. Eu que sou grato. Só tenho a agradecer. Obrigado, Du, por estar comigo, por não me deixar. Obrigado você, meu irmão. Abraço a todas as mães do Abraço Fraterno.